Bem-vindos a mais uma edição da ESEC TV, um espaço da Escola Superior de Educação de Coimbra que apresenta um pouco da vida cultural da cidade e da nossa escola. Nesta edição vamos falar e ver pintura, gastronomia, teatro e cafés com história. Latitude, Longitude. É o título escolhido por António Monteiro para a sua recente exposição de pintura. Trata-se da primeira exposição da autoria deste arquiteto e reúne um conjunto de acrílicos sobre tela. Cada obra representa um lugar exato através das coordenadas latitude e longitude. Para o autor, a pintura é um processo muito pessoal. Resulta de emoções espontâneas, de um percurso de vida onde a cor, o brilho e a luz se conjugam em liberdade e exprimem sensações do cotidiano. Latitude, Longitude. Está em exposição na Casa Museu Bissaia Barreto até dia 28 de outubro. Desde garoto sempre tive alguma ligação com a pintura, sempre foi algo que mexia comigo. A minha vocação era a arquitetura, ponto final. Ainda hoje eu sou um arquiteto, não sou pintor. Quando dei estudar arquitetura ainda andei na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Nós estudávamos no último andar e era obrigatório passar pelas áreas da pintura e da escultura, onde também conheci vários amigos e onde tive esse contacto muito mais ligado, como se faz, como se trabalha a pintura, como tudo isso me influenciou muito. E durante a minha vida, pontualmente, sempre pintei. Digo pontuais, acabar um quadro. Não acabava, começava, brincava um pouco, gostava de mexer nessas coisas. Há uns anos para cá fui cimentando um bocadinho mais isso. E nós arranjamos sempre na vida desculpa porque não temos tempo. Uma altura que eu achei que eu tinha que fazer. Anos atrás, quando pintava alguma coisa, ia sempre pelo caminho mais fácil, que era as formas geométricas da arquitetura. Mas aqui não, foi um quebrar. É evidente, para quem me conhece e vê isto, em algumas situações percebe que aqui também está um arquiteto por trás. Eu tenho um prazer incrível na arquitetura, mas depois do projeto estar feito, estar construído, aquilo não é meu. É muito raro uma pessoa passar por um edifício, que seja ele qual for, e perguntar quem foi o arquiteto. Mas se gostar, vai à casa de um amigo gostar de um quadro, você pergunta quem é o autor. Mesmo que o quadro não fique na minha propriedade, é sempre meu. E aqui é um ato de liberdade em que a única condicionante que eu tenho é a dimensão da tela. O quadro que está imediatamente atrás de mim é uma coisa muito tão simples como isto. É uma mina em Minas Gerais, que são minas colossais, de uma dimensão colossal. E as cores que aquilo transmite, as cores de ferro, as cores de óculos, todos os materiais que saem de dentro da mina, teve para mim um impacto visual perfeitamente incrível. Não estou aqui a pintar a mina, estou a transcrever aquilo que eu senti relativamente à mina. Por isso é que a exposição se chama Latitude e Longitude, estão definidos os pontos onde é que são. Pronto. Isto é perto de Belo Horizonte, em Nova Lima, uma mina gigantesca. Quando eu lá entrei, assustei-me sobre o ponto de vista visual, mas tive uma transmissão de cor perfeitamente fantástica. Em férias sou um leitor compulsivo, coisa que eu não posso fazer durante o ano, porque eu sou o tipo de leitor que não consegue ter um livro na mesa cabeceira. E uma das minhas preocupações quando vou de férias é comprar livros. E fui à livraria e eu estava convencido que tinha lido tudo de Jorge Amado e não tinha, porque encontrei um livro que nunca tinha lido, que se chama Terras Sem Fim. Quando começo a ler o livro, apercebo-me que estava a ler o livro exatamente no local da descrição total da história do livro. Aluguei um todo-terreno e fui passear pelos locais todos que o livro descrevia. Essa sensação foi uma sensação espantosa. E é isso que eu tento transmitir através do quadro. Quando eu digo é Bahia, sou da Bahia, as pessoas estão a imaginar uma praia esplêndida, uma coisa que não tem nada a ver com isso. É uma coisa totalmente diferente. É sobre o cacau, sobre as fazendas de cacau, sobre a morte das pessoas, violenta guerra entre famílias, tudo isto. Não é? Depois uma paisagem perfeitamente deslumbrante, mas com características humanas muito complicadas, uma pobreza total. E todos esses sentimentos se misturam numa tela.
contemporânea, hoje é aquela que daqui a 100 anos se vai estudar como não sendo. E daí que, ao longo destes 42 ou 43 anos de carreira, fiz uns 15 textos para catálogos. E, neste caso, achei que o trabalho do António Monteiro é um trabalho que tem mais-valias. Desde logo, a mais-valia é a inovação. Penso que nem ele, nem eu tenho alguma dificuldade também em rotular este tipo de pintura. Eu tinha um hábito nas aulas, quando dava a introdução à história da arte, é que, por exemplo, fazia fotografias a 9.000 e tal metros de altitude de avião, por exemplo, os campos sobre a França ou sobre a Espanha, em que se via tudo, mais ou menos como se está a ver aqui na pintura do António Monteiro, aos quadradinhos pequeninos, mais verde, menos verde, mais verde, menos verde, ou mais castanho, menos castanho. Normalmente projetava aquilo, na altura em diapositivos, aos meus alunos e perguntava o que é isto, eles diziam todos que era sempre uma pintura abstrata. Depois eu tentava mostrar-lhe em terra, quando por lá passava, e que não era uma pintura abstrata, era uma pintura realista, eu diria mais, era hiperrealista. Eu acompanhei nos últimos meses a pintura do António Monteiro, e eu devo dizer que quando olho para muitos projetos de arquitetura do António Monteiro, eu vejo muita escultura nos volumes. E em muitos casos, quer a própria cor, quer os reflexos que os materiais fazem, ultrapassa largamente aquilo que é um arquiteto, que é um normal arquiteto. Quer dizer, há aqui um artista polifacetado. Olhando para aqui, eu percebo que estas cores, estas manchas, este conjunto de manchas, o diálogo da própria cor, leva a perceber, desde as chuvadas de São Paulo, ou efetivamente quando a pessoa está em Ouro Preto, está sentado na pousada que o Niemeyer lá fez em 46 ou 49, e olhar para aquilo, e o quadro está atrás de mim, é que pode de facto perceber essa luminosidade, a própria luminosidade do lugar, como e a Marrakech, a pessoa vê aquelas cores terra, das próprias casas, das construções, mas também quando vem vento do deserto, então ainda mais. Portanto, não é uma pintura abstrata, não é também uma pintura realista, porque não é uma pintura fotográfica. Eu quase que diria que é aquilo que fica depois de se espremer um limão ou uma maçã, quer dizer, e há alguma coisa que fica. E isto é, digamos, a impressão de uma realidade. E daí, se quiserem, em última análise, será uma pintura realista. Nós não vamos encontrar hoje, panorama português nem fora, muitos artistas, muitos pintores com esta característica. Quer dizer, no fundo, não é uma questão do sentimento que vem dentro de um expressionismo, não é o Pollock, que não é um gestualismo, não é nada disso. É fundamentalmente a impressão que fica do real, mas depois de muito trabalhado e de muito depurado na mente e daquilo que nos fica cá dentro, porque estas pinturas, estes locais e estas vivências, enfim, temos aqui perto de nós a festa da conquista da Copa, vista do Hotel de Copacabana, juntamente com uma manifestação que tinha sentido contrário, não porque fosse uma manifestação contrária, mas que aconteceu numa parada gay na Avenida Atlântica. Bom, e que dá de facto nessas cores. Isto, do meu ponto de vista, é extremamente original. Do ponto de vista técnico, eu creio que se trata de uma pintura muito adulta, muito madura, muito trabalhada. Quer dizer, estamos a falar da primeira exposição de pintura de um artista que já saiu do edifício das Belas Artes há umas largas décadas. Não? Foi usando o desenho, foi usando a criatividade, não é só o nosso estádio municipal. Isto, no fundo, acaba por complementar, é arquiteto, mas, no fundo, quando está a fazer arquitetura, ele passa por escultor, pelo menos numa primeira fase. E agora vem, definitivamente, apresentar-se ao público e, portanto, com a capacidade de desenho, com a capacidade de interpretação da própria natureza, com a capacidade de jogo de cores. Esperemos que não fique por aqui, e eu estou certo que as pessoas mais atentas à arte contemporânea, digo a de hoje, vão perceber que há aqui algo de
particularmente novo e que ninguém tinha feito até aqui. Os meus principais clientes, em termos profissionais, estão do outro lado do Atlântico, há uma diferença de 4 horas. Por isso eu tenho amanhã livre. Desligo o telemóvel, deixo o andar debaixo do meu escritório, onde tenho o meu espaço para pintar, e todos os dias, por paixão, até porque houve aqui também, de há um ano para cá, um esforço pessoal no sentido do aperfeiçoamento de técnicas, não é? Porque uma coisa era brincar com a pintura, outra coisa era levar isto mais a sério, não é? Há muita tinta aqui que fui eu que a fiz, há muita esta técnica de pintar, raspar, pintar, raspar, pintar, raspar. São quadros que demoram muito tempo a fazer, até se chegar a algo que nos agrade, ou pelo menos que interprete aquilo que nós sentimos. E isto ao fim e ao cabo, um projeto de emoções. Apresentamos agora a primeira licenciatura em Gastronomia do país. O curso resulta de uma parceria entre a Escola Superior de Educação, as Escolas Superiores Agrária, Tecnologia e Gestão e de Tecnologias da Saúde, todas do Politécnico de Coimbra, e a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, da entidade Turismo de Portugal. O curso preencheu 100% das vagas na primeira fase e as aulas já começaram. Vamos conhecer alguns desses alunos. Não podia deixar de estar aqui hoje num projeto que eu apadrinhei com tanta paixão, quer eu, quer a Secretária de Estado Fernanda Rolo, por ser a primeira licenciatura em Gastronomia em Portugal. A gastronomia hoje em dia move internacionalmente cerca de 20 milhões de turistas que viajam não só por ser uma motivação principal, mas também como uma motivação secundária e, portanto, tem cada vez mais um peso enorme nas opções de escolhas das pessoas e, precisamente, cada vez mais associado a uma escolha de vida saudável, de alimentação cuidada, em que as pessoas cada vez mais querem saber o que comem, porque comem e os efeitos daquilo que estão a comer na sua vida. Acreditamos que é a resposta a uma tendência mundial. Cada vez mais a gastronomia é um fator preferencial, é um fator de excelência dos destinos turísticos. Se Portugal quer hoje e é um dos destinos mais competitivos do mundo e queremos ser ainda mais competitivos, faz todo o sentido termos esta experiência de ensino superior. Portanto, é uma felicidade enorme, é uma felicidade ter uma Escola do Turismo de Portugal associado a esta iniciativa, com esta partilha de recursos e esta partilha de conhecimento, e acreditamos que vai ser um êxito claramente. Nós em Portugal não tínhamos isso de facto disponível, essa formação, ao contrário de outros países europeus e países que investem bastante na indústria turística e, portanto, tendo o curso aberto, tendo as 20 vagas sido preenchidas imediatamente na primeira fase e, portanto, e o número de candidatos ser superior àquele que é o número de vagas, portanto, nós estamos convencidos que é uma aposta de sucesso para o Instituto Politécnico de Coimbra, numa primeira instância, e naturalmente para a região e, claro, neste caso o país, visto termos sido os primeiros a avançar com essa licenciatura. Eu venho da Madeira e escolhi esta licenciatura porque é uma licenciatura pioneira e é uma boa oportunidade para o mercado de trabalho e interessa-me também, visto que a Madeira é uma ilha bastante turística. Eu sempre tive muito cuidado com a minha alimentação e o facto de ter disciplinas assim como a nutrição que nos leva a entender a importância dos alimentos
torna tudo muito mais atrativo, pelo menos assim a mim. Hoje em dia as pessoas têm todo um cuidado especial com a alimentação, portanto eu acho que faz todo sentido tentar entender um pouco mais o que as pessoas querem, o que é que elas procuram e acima de tudo o bem-estar. Uma licenciatura onde tem um plano de estudo que me interessa muito. Plano de estudo esse que tem tem cozinhas várias, cozinha europeia, cozinha asiática, cozinha africana, portanto outro tipo de cozinhas que nós não estamos muito habituados, além de já ter algum conhecimento nesta área. O aspecto que eu queria sublinhar, portanto, é exatamente essa colaboração que esta licenciatura traduz, não só dentro do Politécnico de Coimbra, porque conseguimos juntar 4 escolas com competências diferentes e conseguir que essas escolas contribuíssem para uma formação única, e portanto isso não é muito habitual, mas é também uma cooperação com um outro ministério, entre instituições de um outro ministério. Portanto, nós temos uma colaboração aqui para o curso com a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, que é uma instituição do Ministério da Economia, e portanto também não é muito habitual haver cooperação entre instituições que estão enquadradas em ministérios diferentes. E portanto isso eu acho que é de realçar, assim como o empenho que todos os responsáveis dessas instituições tiveram, e tiveram também o Governo, os responsáveis políticos, nomeadamente a Sra. Secretária de Estado de Turismo e a Sra. Secretária de Estado do Ensino Superior, que contribuíram e que deram de facto um apoio decisivo para que esta licenciatura pudesse avançar e pudesse ser aprovada. E também sabemos que já há quem noutras partes do país esteja a tentar replicar este modelo, portanto isso tudo dá-nos uma grande satisfação e mostra que estamos no caminho certo e que foi uma boa aposta. Vamos ter aqui os primeiros técnicos gastronómicos a saírem daqui, formados daqui a 3 anos. Farei questão de ir provar as emendas que eles farão, acreditando também que são cada vez mais também este tipo de iniciativas que valorizam o nosso património gastronómico. Vítor Marques, um dos gestores do histórico Café Santa Cruz, em Coimbra, apresentou o livro Rota dos Cafés com História de Portugal. O livro faz uma viagem pelos cafés mais emblemáticos do país, integrando-os no seu contexto social e histórico, bem como o seu contributo para o desenvolvimento local. Rota dos Cafés com História de Portugal é isso mesmo. Propõe ao visitante uma viagem, ou várias, com a proposta para beber um café. Este projeto começou a ser pensado em janeiro de 2012. Eu dei uma entrevista para a revista de vinhos e pronto, ficou ali tudo em stand-by até sair a reportagem. Ele falou em 6 ou 7 cafés, mas apenas em Lisboa, Porto e Coimbra. E fiquei curioso para saber se não existiriam outros no resto do continente. É a primeira pessoa com quem falei. Em outubro de 2012, faz agora precisamente 4 anos, foi com o Sr. Agostinho Barrias, do Majestic. Apresentei-lhe a minha lista e, de facto, ele torceu assim um bocado o nariz. Fui para Braga, Guimarães, voltei novamente ao Porto, ao Piolho e ao Ovis, fui a Tomar, fui a Lisboa, fui a Estremoz, portanto, percorri metade de Portugal para conseguir um número simbólico de cafés. E quando tinha pai uns 20, telefonei ao Sr. Barrias e disse-lhe: Sr. Barrias, já tenho 20 cafés, para além do Café Santa Cruz já tenho mais 18 ou 19, portanto nesta rota já só falta o Majestic e o Guarani. E ele assim muito rapidamente disse-me: pronto, está bem, nós também entramos na rota. A partir de janeiro de 2014, fevereiro, ainda alguns dias de março,
conseguimos fazer o levantamento fotográfico destes 23 cafés. 23 cafés significam 12 cidades. A minha preocupação não era tanto o Porto e Lisboa, porque já são grandes cidades e todos nós conhecemos mais ou menos quais são os cafés que aí estão. O meu objetivo era ir à procura de cafés que fugissem um bocado a este circuito, a esta rota do litoral. Depois desse levantamento, o que é que eu fazia? Deslocava-me aos cafés e a essas cidades para conhecer, acima de tudo, o café, para ver se aquilo que vinha na internet, as imagens que eu conseguia ter da internet, de facto correspondiam à verdade. Em primeiro lugar, era importante que os cafés estivessem abertos, que estes cafés históricos estivessem abertos e que não tivessem sido reconvertidos em nenhuma outra atividade comercial. Em segundo lugar, que esses cafés representassem algo das próprias cidades. Era procurar histórias que pudessem também encantar o próprio leitor e que pudessem encantar as pessoas no sentido de as convidar ou despertar o interesse de visitar esses cafés. Em Portugal, de facto, existem, para além das próprias cidades serem diferentes, os cafés também transmitem essa imagem de diferença. As pessoas que o gerem, as pessoas que o frequentam também são diferentes. Quando eu comecei a fazer o levantamento, consegui identificar apenas 23 cafés, que são estes que estão na rota. É verdade que depois de 2014 até 2016 consegui identificar mais 15 cafés. Qualquer um deles, destes 15, poderia perfeitamente enquadrar a lista dos 23. Só não os integrei porque foram descobertos a posteriori. E, portanto, como o projeto estava encerrado em abril de 2014, o meu principal objetivo era publicar o livro. O que me deixa satisfeito também com este trabalho que foi desenvolvido ao longo destes 4 anos é que os CTT pegaram neste conceito para desenvolver uma série de selos associados aos cafés com história. A primeira série vai ser já lançada no dia 28 de outubro aqui no Café Santa Cruz. Terminamos esta viagem com aroma a café e marcamos encontro já no próximo programa. Deixamos o convite para acompanharem o nosso trabalho através da internet nos nossos diversos canais. Obrigado pela vossa companhia.